O sol escaldante de Ouagadougou refletia no asfalto rachado enquanto Ibrahim Traoré caminhava pelos destroços do que um dia foi o bairro mais próspero da capital. Casas de barro desabadas, crianças brincando entre escombros e o cheiro acre da pobreza impregnavam o ar. Aos 34 anos, o capitão que derrubou 2 governos consecutivos carregava nos ombros o peso de 22 milhões de burkinenses que depositaram nele a última esperança de mudança. Do outro lado da cidade, no luxuoso escritório que um dia pertenceu ao ex-presidente Paul-Henri Damiba, pilhas de documentos se espalhavam sobre uma mesa de mogno importado. Cada papel era uma peça do quebra-cabeças mais complexo que Traoré já havia enfrentado, não nas trincheiras contra terroristas, mas nos corredores sombrios da corrupção estatal. Os números eram assombrosos: 2,3 bilhões de francos CFA, desviados ao longo de 2 décadas, escondidos em contas offshore, enquanto seu povo morria de fome. Traoré segurou uma fotografia encontrada nos arquivos: crianças desnutridas em Gourma, a mesma região onde ele nasceu. Seus punhos se fecharam quando leu o relatório. Fundos destinados à construção de hospitais e escolas haviam sido desviados para mansões em Paris e carros de luxo. O homem que jurou servir o povo descobriu que seus antecessores o haviam traído de forma inimaginável. Naquele momento, uma ideia revolucionária começou a se formar em sua mente, uma que mudaria para sempre o destino de Burkina Faso. O projeto começou em segredo absoluto. Traoré reuniu uma equipe composta por engenheiros honestos, arquitetos visionários e operários que haviam perdido suas casas para a negligência governamental. Longe dos olhares curiosos da imprensa internacional e dos políticos corruptos ainda escondidos nas sombras, eles trabalharam incansavelmente em uma região árida a 50 quilômetros de Ouagadougou. Mamadou Sankara, engenheiro civil que havia perdido o emprego por se recusar a superfaturar obras públicas, tornou-se o braço direito de Traoré no projeto. Suas mãos calejadas desenhavam plantas arquitetônicas durante o dia e operavam tratores durante a madrugada. "Presidente", ele disse em uma noite particularmente difícil, quando a escavação de fundações parecia impossível no terreno rochoso, "o povo não vai acreditar que isso é real quando virem." Fatoumata Ouedraogo, uma das poucas mulheres arquitetas do país, projetou casas que combinavam técnicas tradicionais de construção com tecnologia sustentável moderna. Cada residência foi pensada para resistir às tempestades de areia e ao calor extremo, com sistemas de captação de água da chuva e painéis solares básicos feitos com materiais locais. "Não estamos apenas construindo casas", ela explicou para Traoré enquanto mostrava os projetos. "Estamos construindo dignidade." A operação era tão sigilosa que nem mesmo os ministros mais próximos sabiam da extensão real do projeto. Traoré coordenava pessoalmente cada etapa, desde a aquisição de materiais até o treinamento de pedreiros locais. Durante meses, caminhões carregados de tijolos e cimento cruzavam as estradas empoeiradas de Burkina Faso sem despertar suspeitas. Afinal, pequenas obras de infraestrutura eram comuns no governo militar. Os desafios se multiplicavam diariamente. A falta de água potável na região escolhida obrigou a equipe a perfurar dezenas de poços artesianos. A ausência de energia elétrica forçou o uso de geradores movidos a biodiesel produzido localmente. Cada obstáculo superado fortalecia a determinação do grupo e criava uma irmandade inquebrantável entre pessoas que mal se conheciam meses antes. Durante as escavações para as fundações, os operários descobriram vestígios de uma antiga aldeia Mossi, com cerâmicas e ferramentas que datavam de séculos passados. Traoré ordenou que os achados fossem preservados e incorporados ao projeto, transformando cada descoberta arqueológica em um pequeno museu comunitário. "Nossa história não pode ser esquecida", ele disse aos trabalhadores. "Ela deve ser a base sobre a qual construímos o futuro." O projeto cresceu organicamente, como uma árvore baobá que estende seus galhos em todas as direções. As 30 mil casas se organizaram em bairros temáticos. Um distrito dedicado a artesãos tradicionais, outro para agricultores urbanos, uma área residencial para professores e profissionais de saúde.
Cada seção foi planejada com praças centrais, escolas comunitárias e postos de saúde básicos. A resistência não tardou a aparecer. Políticos corruptos do antigo regime, que haviam escapado das primeiras ondas de prisões, começaram a espalhar rumores sobre o projeto. Acusaram Traoré de estar construindo uma cidade fantasma para lavar dinheiro, de estar desviando recursos militares para obras faraônicas. A imprensa internacional, sempre cética com governos militares africanos, ecoou essas suspeitas sem investigar a fundo. Mamadou recebeu ameaças de morte via mensagens anônimas. Fatoumata foi seguida por homens desconhecidos que fotografavam sua casa e sua família. Os operários mais antigos relataram tentativas de suborno para que sabotassem as construções. Traoré sabia que estava mexendo com interesses poderosos, os mesmos que haviam mantido Burkina Faso na pobreza por décadas. Uma noite, incêndios misteriosos destruíram 3 depósitos de materiais de construção. As chamas laranjas iluminaram o céu escuro, enquanto Traoré e sua equipe assistiam anos de trabalho virarem cinzas. Mas, ao invés de desistir, a sabotagem apenas fortaleceu sua determinação. Eles têm medo, Traoré disse aos seus colaboradores enquanto observava os destroços fumegantes. Têm medo porque sabem que estamos mudando tudo. A construção continuou com segurança redobrada. Soldados leais foram discretamente posicionados para proteger o canteiro de obras. Sistemas de vigilância improvisados, usando telefones celulares antigos, foram instalados em pontos estratégicos. A comunidade local, inicialmente cética, começou a apoiar o projeto, quando percebeu que centenas de empregos estavam sendo criados para pessoas comuns, não para empresas estrangeiras. Aos poucos, histórias inspiradoras começaram a emergir do canteiro de obras. Brahima, um jovem que havia perdido a perna em um ataque terrorista, aprendeu marcenaria e passou a fabricar portas e janelas para as casas. Aicha, uma viúva com 5 filhos, tornou-se supervisora de uma equipe de pintores. Antigos inimigos políticos trabalhavam lado a lado, unidos pelo objetivo comum de construir algo maior que suas diferenças. A descoberta que mudaria tudo aconteceu durante a escavação para o sistema de esgoto principal. Os operários encontraram um bunker subterrâneo usado pelo regime anterior para esconder documentos e valores. Dentro dele, Traoré e sua equipe descobriram não apenas mais provas de corrupção, mas também mapas detalhados de recursos minerais ainda não explorados em Burkina Faso, ouro, urânio e terras raras que poderiam transformar o país em uma potência econômica regional. Os documentos revelaram que empresas multinacionais já haviam mapeado secretamente essas riquezas em conluio com políticos corruptos, planejando explorá-las sem beneficiar a população local. Traoré percebeu que havia descoberto não apenas o financiamento para terminar seu projeto, mas também a chave para a independência econômica real de Burkina Faso. Nesse momento crucial, uma ligação internacional mudou completamente o rumo da história. O telefone tocou no escritório improvisado de Traoré no canteiro de obras. Do outro lado da linha, uma voz feminina com sotaque francês se identificou como Marie Dubois, jornalista investigativa do Le Monde. Presidente Traoré, ela disse com urgência, preciso falar com o senhor imediatamente. Descobri algo sobre seu projeto que pode colocar sua vida em risco. Marie revelou que havia interceptado comunicações entre ex-ministros burkinenses exilados em Paris e executivos de corporações mineradoras francesas. Eles planejavam um golpe para derrubar Traoré antes que ele pudesse concluir o projeto das casas, temendo que o sucesso da iniciativa inspirasse outros líderes africanos a recuperar riquezas desviadas e investir em seus povos. Eles sabem sobre os documentos que você encontrou, Marie alertou, e sabem que você descobriu os recursos minerais. Há um plano para assassiná-lo durante a inauguração do projeto e culpar grupos terroristas. Depois instalarão um fantoche, que permitirá a exploração das minas por empresas estrangeiras. Traoré ficou em silêncio por longos segundos, processando a informação. Ele havia enfrentado balas e bombas nas linhas de frente contra o terrorismo, mas essa conspiração era mais perigosa que qualquer inimigo que já havia confrontado. A questão não era mais apenas construir casas,
Era sobre a sobrevivência da própria revolução que ele havia iniciado. A revelação da conspiração forçou Traoré a tomar uma decisão que mudaria para sempre seu relacionamento com o povo de Burkina Faso. Ele convocou uma coletiva de imprensa internacional para o dia seguinte, sabendo que expor publicamente as ameaças era sua única proteção contra o assassinato planejado. Diante de jornalistas de todo o mundo, Traoré fez algo que nenhum líder africano havia feito antes. Detalhou completamente a operação de recuperação de recursos desviados, apresentou provas documentais da corrupção dos regimes anteriores e anunciou que todo o dinheiro recuperado, incluindo os 2,3 bilhões de francos CFA, seria investido diretamente no povo através do projeto das 30 mil casas. Mas a maior surpresa veio quando ele revelou os mapas dos recursos minerais encontrados no bunker. Estas riquezas pertencem ao povo de Burkina Faso, ele declarou, e serão exploradas por empresas nacionais, com lucros investidos em educação, saúde e habitação. Nunca mais permitiremos que nossa riqueza seja saqueada enquanto nossos filhos passam fome. A reação internacional foi imediata e dividida. Potências ocidentais condenaram o que chamaram de nacionalização extremista dos recursos minerais. Países africanos aplaudiram a coragem de Traoré. Organizações internacionais de direitos humanos elogiaram a transparência na utilização dos fundos recuperados. Mais importante ainda foi a reação do povo burkinense. Milhares de pessoas se dirigiram espontaneamente ao canteiro de obras, formando uma barreira humana de proteção ao projeto. Mulheres trouxeram comida para os operários, homens se ofereceram como voluntários para acelerar a construção, crianças ajudaram carregando ferramentas pequenas. A partir desse momento, o projeto das 30 mil casas se transformou em um movimento nacional. Cada casa construída representava não apenas um teto para uma família, mas um símbolo de resistência contra décadas de exploração e corrupção. O que havia começado como um projeto habitacional se tornou uma revolução social completa. Fatoumata coordenou a criação de cooperativas de mulheres especializadas em acabamentos e decoração das casas. Mamadou estabeleceu escolas técnicas móveis que ensinavam construção civil para jovens de todo o país. Brahima fundou uma oficina de móveis populares que equiparia as novas residências com peças produzidas localmente. Os últimos meses de construção foram marcados por uma energia coletiva que contagiou todo o país. Músicos tradicionais compuseram canções sobre o projeto. Griots contavam histórias das casas em praças públicas, artistas pintaram murais nas paredes ainda úmidas. O que era para ser apenas habitação se tornou uma celebração da cultura e identidade burkinense. Mas Traoré sabia que os inimigos não haviam desistido. Relatórios de inteligência indicavam movimentação suspeita de mercenários nas fronteiras. Pressões diplomáticas aumentavam diariamente. Sanções econômicas eram ameaçadas por países cujas empresas perderam contratos minerários lucrativos. A tensão atingiu o pico quando espiões infiltrados no projeto tentaram plantar explosivos nos sistemas de água e energia das casas prontas. A descoberta dos artefatos explosivos confirmou que os inimigos estavam dispostos a matar milhares de civis inocentes para impedir que o projeto se tornasse um exemplo para outros países africanos. Nesse momento de máxima pressão, Traoré tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo seus assessores mais próximos. Ele anunciou que renunciaria à presidência imediatamente após a inauguração das casas, entregando o poder a um governo civil eleito democraticamente. Minha missão não era me perpetuar no poder, ele declarou. Era provar que é possível governar honestamente para o povo. O dia da inauguração amanheceu com o céu mais azul que o Ouagadougou havia visto em anos. As 30 mil casas se estendiam pelo horizonte, como um mar de telhados vermelhos e paredes coloridas. Cada residência tinha um pequeno jardim, sistema de captação de água da chuva e painéis solares básicos. Não eram mansões, mas eram dignas e belas. Famílias selecionadas por critérios de necessidade e honestidade começaram a chegar ainda na madrugada. Mulheres que haviam criado filhos em barracos de lata choravam ao receber as chaves de casas com 2 quartos e banheiro interno.
Homens que trabalharam a vida inteira sem conseguir comprar um terreno caminhavam como reis pelos quintais de suas novas residências. Traoré percorreu as ruas da nova cidade ao lado das primeiras famílias. Em cada casa, ele foi recebido com gratidão genuína e lágrimas de felicidade. Crianças corriam pelos quintais descobrindo o luxo de ter espaço para brincar. Idosos se sentavam na sombra de árvores jovens plantadas em cada esquina, sonhando com os netos que cresceriam naquele lugar. Mas o momento mais emocionante chegou quando Aicha, a viúva que havia se tornado supervisora de pintores, entregou a Traoré uma chave especial. "Esta casa é sua, presidente", ela disse. "Construímos uma para o senhor também, porque o senhor faz parte desta família." Era uma casa simples, idêntica às outras, sem luxos ou privilégios especiais. Traoré segurou a chave em suas mãos calejadas e, pela primeira vez em anos, sentiu que havia cumprido sua promessa, não para si mesmo, mas para cada burkinense que acreditou que a mudança era possível. Durante a cerimônia oficial de inauguração, com representantes de dezenas de países presentes, Traoré fez seu discurso de despedida da presidência. "Hoje não inauguramos apenas casas", ele disse diante de milhares de pessoas. "Inauguramos uma nova era de dignidade para Burkina Faso. Provamos que os recursos do nosso país podem servir ao nosso povo. Não há interesses estrangeiros." Ele anunciou que os lucros da exploração mineral seriam administrados por um fundo soberano transparente, com auditoria internacional independente, destinado exclusivamente à educação, saúde e infraestrutura. As empresas mineradoras estrangeiras poderiam participar através de joint ventures com participação minoritária, garantindo que a maior parte dos lucros permanecesse no país. Mas a maior surpresa de todas veio no final do discurso. Traoré revelou que durante os 2 anos de construção, documentos encontrados no bunker levaram à descoberta de contas bancárias secretas, contendo mais 15 bilhões de francos CFA desviados por regimes anteriores. "Com este dinheiro", ele anunciou, "iniciaremos imediatamente a construção de mais 100 mil casas, criando a maior revolução habitacional da história da África Ocidental." A multidão explodiu em celebração. Fogos de artifício iluminaram o céu, enquanto música tradicional ecoava pelos alto-falantes. Crianças dançavam entre as casas novas, mulheres cantavam canções de gratidão, homens choravam lágrimas de orgulho nacional. Mamadou e Fatoumata foram nomeados para liderar a expansão do projeto. Brahima se tornou ministro das Oficinas Populares no governo de transição. Marie Dubois, a jornalista francesa, recebeu cidadania honorária burkinense por sua coragem em expor a conspiração. No final da cerimônia, Traoré caminhou sozinho até sua casa simples na nova cidade. Sentou-se na varanda modesta e observou as famílias descobrindo seus novos lares. Pela primeira vez em anos, ele sorriu genuinamente. Havia cumprido sua promessa não apenas de governar honestamente, mas de provar que era possível transformar a África através da vontade política e da recuperação das riquezas roubadas. Nos meses seguintes, delegações de dezenas de países africanos visitaram a cidade das 30 mil casas para estudar o modelo burkinense. Presidentes de Gana, Senegal, Mali e Costa do Marfim anunciaram projetos similares em seus países. O exemplo de Traoré inspirou uma onda de recuperação de recursos desviados em todo o continente. As empresas que haviam conspirado contra o projeto enfrentaram investigações internacionais. Executivos foram presos em Paris, Londres e Nova York. Contas bancárias em paraísos fiscais foram bloqueadas. O modelo de transparência criado por Traoré se tornou referência mundial para países em desenvolvimento. 2 anos após deixar a presidência, Traoré vivia modestamente em sua casa na cidade que ele havia criado. Trabalhava como consultor voluntário para países que queriam replicar o projeto burkinense. Suas manhãs começavam regando o pequeno jardim onde cultivava verduras que compartilhava com os vizinhos. Em uma tarde ensolarada, enquanto observava crianças brincando na praça central, Traoré recebeu uma visita inesperada. Um jovem soldado se aproximou respeitosamente e entregou uma carta oficial. Era um convite da União Africana para assumir a presidência da nova Comissão de Recuperação de Ativos Africanos, uma organização criada especificamente para ajudar países do continente
a recuperar riquezas desviadas. Traoré leu a carta 2 vezes antes de sorrir. O trabalho estava apenas começando. A revolução que havia iniciado em Burkina Faso estava se espalhando por toda a África. Ele dobrou cuidadosamente o documento, guardou no bolso e voltou a observar as crianças brincando. Amanhã, uma nova jornada começaria. A cidade das 30.000 casas se tornou um símbolo de esperança não apenas para Burkina Faso, mas para toda a África. Turistas de todo o mundo visitavam o local para entender como um jovem capitão havia transformado recursos recuperados da corrupção na maior revolução habitacional do continente. Universidades criaram cursos sobre o modelo Traoré de desenvolvimento sustentável e transparência governamental. E em cada casa daquela cidade extraordinária, famílias viviam com dignidade, sabendo que eram parte de uma história maior, a história de um continente que finalmente havia aprendido a usar suas riquezas para beneficiar seus próprios filhos.